Nós precisamos desenvolver cada dia mais com Deus uma intimidade, uma comunhão. A própria palavra do Senhor, ela nos remete a isso, ela nos ensina isso, ela nos alerta até mesmo a isto, para que nós a cada dia busquemos desenvolver com Deus uma comunhão, tenhamos com Ele intimidade. Deus, desde o princípio, está tendo este desejo para conosco. Eu vejo que é uma vontade de Deus que nós tenhamos e busquemos intimidade com Ele. O salmista, no Salmo de número 84, versos 1 e 2, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então nós vemos que da parte do salmista que há um clamor interno, e eu digo até mesmo a própria carne física do salmista clamando pela presença de Deus, presença pessoal, pela comunhão, pela intimidade com Deus. E isso nós estamos aprendendo pela palavra e precisamos colocar em prática a cada dia. E se nós quisermos fazer isso, se nós quisermos ter esta comunhão, esta intimidade, nós precisamos cultivar essa intimidade. Essa intimidade com Deus, ela não vai vir somente porque Ele quer, não. Nós precisamos fazer a nossa parte também, e é uma questão de escolha, é uma questão de propósito, uma questão de decisão, e nós precisamos cultivar a nossa intimidade com Deus. A palavra cultivar significa, ou alguns significados dela, dedicar-se, formar, desenvolver, conservar. Quando eu olhei para os significados desta palavra cultivar, aonde nós estamos trazendo esta reflexão dos significados dedicar-se, se eu quero intimidade com Deus, eu preciso me dedicar. Formar, eu preciso formar essa intimidade, eu preciso buscar a formação dessa intimidade. Desenvolver, sou eu quem desenvolve, não é Deus, eu busco a face dele e a cada dia esta intimidade vai sendo desenvolvida. E mais, conservar. A intimidade com Deus, ela pode ser perdida se eu, assim, deixar a minha vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer forma. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, é claro que esta intimidade com Deus, ela não se conserva, e eu preciso fazer isso. Então nós temos aqui alguns significados desta palavra cultivar: dedicar-se, formar, desenvolver, conservar. E isso nós precisamos fazer a cada dia. Isso é uma decisão nossa, é uma ação nossa, uma atitude nossa, e Deus apenas Ele vai corresponder à nossa busca e à nossa comunhão com Ele. Eu vejo que algumas pessoas buscaram ter esta intimidade, desenvolver esta intimidade com Deus, cultivar essa intimidade com Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então há uma ação da parte desta mulher aqui chamada Ruth, a qual nós vamos para o Novo Testamento, vamos ver que ela faz parte da genealogia de Cristo, mas para entrar na genealogia de Cristo, é claro que ela buscou uma intimidade com Deus, ela cultivou esta intimidade. Quando ela diz para Noemi, o teu povo é o meu povo, então ela já está mudando, já há uma mudança dentro de Ruth. E ela diz mais, o teu Deus é o meu Deus. Então ela toma esta parte dela, esta intimidade, ela toma para a vida dela, e agora ela faz parte da genealogia de Cristo. Se nós quisermos fazer parte da obra do Senhor, se nós quisermos uma intimidade maior com Deus, se nós quisermos cultivar esta intimidade com o Senhor, porque aqui há uma escolha muito grande, há uma escolha da parte de Ruth, porque ela poderia simplesmente ficar lá na sua terra, junto com a sua idolatria, junto com os seus ídolos, seu povo, mas ela faz uma mudança agora. Ela quer fazer parte do povo da aliança, ela quer fazer parte do povo escolhido, e ela está tendo aqui uma decisão muito clara de ser povo de Deus, de ser povo do Senhor, e agora o Deus dos israelitas também está sendo Deus de Ruth, porque há uma escolha. Segundo Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 3, o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros passos ele andou nos caminhos de seu pai Davi, o qual tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Uma primeira coisa que eu vejo em Josafá é que nos primeiros momentos, primeiros passos, primeiros caminhos de Josafá na sua vida espiritual, ele busca
seguir o exemplo de Davi, e ele está fazendo isso. Ele não se dobra aos deuses pagãos, ele não se dobra à estátua de imagem de escultura, muito pelo contrário, ele está buscando agora viver uma vida direta na sua plenitude da intimidade com Deus. No versículo 4 deixa claro, ele buscou o Deus de seu pai Davi. Então há uma busca, há uma entrega, há um desejo, há uma decisão de buscar o mesmo Deus, o qual Davi servia, o Deus Jeová dos Exércitos. E mais, e obedeceu aos seus mandamentos. Quer intimidade com Deus? Obedeça os mandamentos, busque conhecer os mandamentos de Deus. Ninguém nunca terá intimidade com o Senhor se não buscar pela palavra, se não buscar os mandamentos de Deus, se não buscar conhecer os mandamentos do Senhor. E ele não imitou as práticas de Israel, que tinha apostatado para a idolatria, para os outros deuses. Enfim, Josafá nos dá um exemplo de uma busca pela intimidade com Deus e o cultivo desta mesma intimidade. Versículo 5. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Deus está honrando aqui a decisão de Josafá de buscar a intimidade com ele, de cultivar esta intimidade. Então, a recompensa da parte de Deus, a galardão da parte de Deus, daqueles que buscam viver e cultivar esta intimidade. Versículo 6. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Então há também uma limpeza espiritual, há uma reforma espiritual, o qual Josafá está fazendo. Isto fala também de buscarmos a intimidade com Deus e conservar esta intimidade. Nós temos que tirar das nossas vidas tudo aquilo que ofende e agride a santidade de Deus. Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então há da parte de Deus também aqui uma recompensa muito grande daqueles que cultivam essa intimidade com Ele. Ele toma por tesouro pessoal. Uma vez que eu sou uma preciosidade, um tesouro especial para Deus, não há força externa que venha desfazer isso, a não ser que eu queira. Mas o próprio Deus está dizendo aqui pela sua palavra, aqueles que buscam intimidade com Ele, aqueles que cultivam a intimidade com Ele, Ele mesmo toma como tesouro pessoal. Então nós vemos no versículo 16 que Deus ainda estava buscando aqui honrar aqueles que estavam honrando o seu nome e a sua presença. Aqueles que temem a Deus, aqueles que honram a Deus, com certeza, buscando essa intimidade, Deus também vai honrar. Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Então há uma decisão aqui, há uma conduta da parte de Mateus, de quando ouviu o chamado de Cristo para segui-lo, ele não titubeou, ele não esperou, simplesmente ele toma a decisão. E essa decisão levantou-se e seguiu a Cristo. E se nós quisermos essa intimidade com o Senhor, também precisamos fazer como Mateus. Existem coisas que Deus vai pedir para que nós deixemos de lado, deixemos para trás e coloquemos Ele em primeiro plano, seja a nossa prioridade, e nós temos que fazer isso. Mateus está aqui trabalhando, é verdade, Mateus foi chamado para ser aí um grande homem de Deus, um servo do Senhor, e nós temos também visto que Mateus ele obedece essa palavra, obedece o chamado de Cristo. Há da parte do Senhor também uma decisão de colocá-lo como um dos evangelistas da Bíblia Sagrada. Você pode observar lá que dos 4 evangelhos, um é Mateus quem escreve. Então nós vemos que há uma decisão da parte de Mateus de estar ali seguindo ao Senhor, de estar buscando a Deus, de estar tendo intimidade com o Senhor. João 13, a partir do 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Então nós vemos aqui que há da parte de João, o apóstolo amado, o discípulo amado, essa decisão de se reclinar no peito de Jesus, no seio de Jesus, de estar mais próximo de Cristo. E esta decisão de João, porque observa, não foi Jesus quem chamou,
Foi o próprio João que teve essa atitude de estar ali se reclinando no peito de Cristo. E essa atitude de intimidade, de íntima comunhão com o Senhor Jesus é que vai fazer com que João escreva não somente o seu evangelho, mas também 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João e também o livro de Apocalipse. Tudo isso porque da intimidade com Deus. E a minha palavra para a tua vida neste primeiro dia de janeiro do ano de 2022 é justamente essa. Cultive a sua intimidade com Deus. Com certeza Deus tem bênção para a tua vida e eu digo que esta pode ser uma palavra profética para as nossas vidas. Se nós buscarmos desde o primeiro instante cultivar esta intimidade com Deus, o resto vem a reboque, o resto Ele mesmo acrescenta. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, com certeza as demais coisas Ele acrescenta. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão e a decisão é somente nós. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, mas a minha palavra para a tua vida neste primeiro dia de janeiro de 2022 é: cultive a sua intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.